Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Dani e hoje nós vamos continuar falando sobre frações. Na aula de hoje, pessoal, o tema são frações equivalentes. Frações equivalentes. É um tema considerado muito simples. E por causa disso, muitas pessoas até passam pelas frações equivalentes com uma rapidez que me preocupa. Porque frações equivalentes são a base das próximas operações todas que nós vamos fazer. Então é muito importante que a gente entenda o que são frações equivalentes e como encontrar frações equivalentes. Tá certo? A base da fração equivalente, ela vem do princípio de que a gente pode dividir o inteiro em quantas partes nós quisermos. Então, pensem que se eu pego um inteiro aqui, eu posso dividi-lo em duas partes. Eu posso pegar o mesmo inteiro e dividir em 4 partes. Eu posso pegar esse mesmo inteiro e dividi-lo em... Deixa eu ver como é que eu consigo fazer isso. Assim, ó. Em 6 partes, tá vendo? E, dependendo da quantidade de partes que eu colori, no final eu vou estar colorindo o mesmo tanto, né? Por exemplo, aqui, olha, se eu colorir essa fração a gente aprendeu na aula passada que ela é a fração 1/2. Por quê? Porque o meu inteiro foi dividido em 2 partes e a gente pegou uma única parte. Então, isso aqui é 1/2. Se nessa figura de cá eu colorir 2 partes, eu vou estar mostrando a fração 2/4. E aqui, se eu colorir 3 partes, eu vou estar mostrando a fração 3/6. Concordam comigo? Isso a gente aprendeu na aula de semana passada. Eu pego a fração, divido em partes iguais e vou colorir uma quantidade. Isso é a fração. E aqui, nesse exemplo, gente, eu não consegui desenhar 3 quadrados de mesmo tamanho, então vocês suponham que seja, tá? Mas eu dividindo aqui e colorindo, eu espero que fique visível que eu colori no final a mesma quantidade. Vocês concordam? Então, eu espero, né, que seja para vocês possível de perceber, né? Podemos perceber que, apesar de dividir, aqui é um tá? O inteiro em um número diferente de partes, a quantidade colorida permanece a mesma. Certo? Sempre que isso acontece, obtemos frações equivalentes. Beleza, gente? Então, as frações equivalentes, elas
né? Se vocês quiserem resumir isso aqui, então as frações foram escritas usando números diferentes. Porém, elas representam a mesma quantidade. Combinado? Concordam que aqui os números utilizados foram diferentes, mas que eu representei a mesma quantidade? Então, isso é a conclusão, no final das contas, de o que é fração equivalente. Fração equivalente é usar números diferentes para representar a mesma coisa. Ótimo? Ótimo. Aí vem a pergunta, beleza, mas então eu consigo, assim, achar frações equivalentes sem fazer desenho? Claro que sim. Gente, Ruana, né, está aí todos os dias fazendo participação especial. Um dia eu boto foto dela aqui no vídeo. Então, encontrando frações equivalentes, sem precisar desenhar. Porque, na verdade, essa é a questão, né? Nas últimas aulas que a gente teve, a aula de exercícios, teve um aluno que falou assim, eu aprendi isso no 3º e 4º ano. E aprenderam mesmo. A diferença é que no ensino fundamental 1, vocês trabalham muito com materiais concretos para poder ajudar a compreender visualmente o que está pegando. No ensino fundamental 2, o nosso objetivo é formalizar esse conhecimento usando mais matemática abstrata, ou seja, números, né? Usando papel, usando a escrita, em vez de usar desenhos, tá bom? E é muito, muito, muito fácil. Observa que a fração meio foi a primeira fração que eu desenhei, que eu escrevi também, né? Se eu multiplicar aqui em cima por 2 e multiplicar aqui embaixo por 2, 1 vezes 2 dá 2 e 2 vezes 2 dá 4. Se eu pegar a mesma fração 1 meio e multiplicar por 3, 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 3 dá 6. Cheguei nessa. Então, se eu pegar mais uma vez a fração 1 meio e multiplicar por um valor aleatório qualquer, um valor aleatório qualquer, tipo 7. Porque 7 ninguém pensa em 7. 7 é um número que o povo não gosta de fazer conta com 7. Então, vamos lá. 1 vezes 7, 7. 2 vezes 7, 14. Então, todas essas aqui são frações equivalentes a meio. Certo? Então, como eu posso encontrar frações equivalentes? Multiplicando pelo mesmo valor o numerador e o denominador. Olha que legal. Podemos encontrar frações equivalentes multiplicando o numerador e o denominador por um mesmo
número. Então, as frações equivalentes são infinitas. Para vocês é fácil de visualizar que elas são infinitas? Porque para mim hoje é. Mas talvez, não sei se vocês já pensaram nisso. Porque se eu posso multiplicar por um mesmo número, o mesmo número que eu quiser. Se eu quiser multiplicar por 389, eu multiplico em cima e embaixo por 389. Você multiplica pelo número mais louco que você quiser na sua vida. Vai funcionar. Tá certo? Por causa disso, elas são infinitas. Porque se os números são infinitos, eu posso multiplicar infinitamente. Eu vou ter infinitas frações. Então, um exercício muito comum que aparece é assim, ó. Vamos lá, anotando aqui os exemplos de exercícios que vão cair aí nessa parte da nossa aula, né? Um exercício número 1, assim, eu posso pedir assim: dê 5 frações equivalentes às frações a seguir. Gente, quando eu peço 5 frações equivalentes, então, quer dizer que aqui eu encontrei 3, ó. Eu tinha que encontrar 5, tá? Então, letra A. Vou usar uma fração bobinha, tipo 3/8. Olha, temos várias estratégias. Você pode pegar 3/8 e multiplicar por 2, que é o mais fácil que tem de achar. 3 vezes 2 dá 6, 8 vezes 2 dá 16, né? Aí eu posso pegar essa daqui, eu posso multiplicar por 2 de novo, se eu quiser. 6 vezes 2 dá 12, 16 vezes 2 dá 32. Eu posso pegar isso aqui e multiplicar por 2 de novo, se eu quiser. 12 vezes 2 dá 24. 32 vezes 2 dá 64. Posso também, em vez de fazer isso, né, para poder pegar mais duas aqui, ó, eu posso pegar o 3/8 e multiplicar por 3. 3 vezes 3 dá 9, 8 vezes 3 dá 24. Observa que essa fração é diferente dessa, hein? Aí eu posso pegar essa aqui de novo e multiplicar por 2 de novo, se eu quiser. 9 vezes 2 dá 18. E 24 vezes 2 dá 48. Então, eu consegui aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 frações equivalentes, tá vendo? Então, eu posso sair multiplicando assim, ó. Multiplica, 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 multiplica. Ou você também pode fazer desse jeito. Cada hora multiplica por um tanto, né? Vamos pegar outro exemplo aqui. 2/5, por exemplo. Eu posso vir aqui e fazer, né? 2/5 vezes 2 dá 4/10. 2/5 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. 5 vezes 3 dá 15. 2/5 vezes 4. 2 vezes 4 dá 8. 5 vezes 4 dá 20. 2/5 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. 5 vezes 5 é 25. E por último aqui, eu posso multiplicar por 6. 2 vezes 6 dá 12. 5 vezes 6 dá 30. Então, assim, olha, vocês podem fazer a multiplicação contínua, ou vocês podem partir da mesma fração e multiplicar cada hora por um valor diferente. Né? Eu multipliquei por 2, 3, 4, 5, 6, mas pode multiplicar pelo que quiser. A gente só não multiplica por 1, porque senão a gente chega na mesma fração e aí não tem graça. Um segundo exercício legal é: determine o valor que falta
de forma que as frações sejam equivalentes. Então, se eu pego aqui, ó. Eu quero que a fração 4/7 seja equivalente a alguma coisa sobre 21. Então, tem que pensar. E por quanto que eu multipliquei o 7 para ele virar 21? Né? Você pode pensar de duas maneiras diferentes. Você pode pensar na tabuada de multiplicação, que para mim faz mais sentido. Você pensa que 7 vezes quanto que dá 21? 7 vezes 3. Se 7 vezes 3 dá 21, aqui em cima você só pode fazer vezes 3 também. E 4 vezes 3 dá 12. Tá vendo? Ou, eu já não gosto tanto desse método, embora eu tenha aprendido desse jeito. Porém, eu sei que como muita gente aprendeu dessa maneira, é melhor que saiba de duas, né? O que for melhor para vocês. Quem tem dificuldade de perceber 7 vezes quanto deu 21, pode fazer o quê? Divide 21 por 7 para poder descobrir quanto dá. Porque você vai perceber justamente esse valor aqui, ó. 21 dividido por 7 dá 3. Então, você multiplica 4 vezes esse resultado. 4 vezes 3 dá 12. É o mesmo raciocínio. Só que esse raciocínio aqui ajuda quem é ruim de tabuada. Quem não consegue perceber sozinho por qual valor que foi multiplicado, aqui fazendo a conta de divisão, talvez a pessoa pense com um pouco mais de autonomia. Tá certo? O último exemplo dessa folha aqui. Vamos lá. Aqui eu dei o exemplo eu dei o denominador. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Se eu pego aqui, sei lá, 8/11 é igual a... vamos pôr um 16 aqui em cima. 16 sobre algum valor. Mesma ideia. 8/11 é igual a 16 sobre quanto? Então, observa bem no finalzinho da tela aqui, ó. Eu preciso descobrir 8 vezes quanto que dá 16. Quanto que dá? É 8 vezes 2. 8 vezes 2. Então, esse 11 aqui vai ser 11 vezes 2 também. 11 vezes 2 dá 22. Ou o mesmo processo. Gente, agora é a Nina que está participando da nossa videoaula, tá? Nina é a cachorra da minha irmã. Observa o seguinte, aqui eu fiz 21 dividido por 7 para multiplicar por 4. Nesse caso, eu não tenho ninguém aqui embaixo para dividir por 11, eu tenho alguém aqui em cima, tá vendo? Então, eu vou fazer 16 dividido por 8 para eu poder achar meu valor que eu vou multiplicar. E aqui, então, eu vou multiplicar o 11 vezes 2. Por quê? Porque 16 dividido por 8 dá 2, 8 vezes... aí o 11 vezes esse 2 que eu achei aqui vai dar os mesmos 22. Tá vendo como é que é fácil? Então, é aquilo que eu falei. Eu quero foto disso depois. Então, faz favor, pessoal. Pausem o vídeo e eu quero todo mundo copiando isso aqui bonitinho para me mandar a foto. Agora, pessoal, dentro da parte de frações equivalentes, tem um detalhe muito importante, que é a simplificação de frações. É um subtópico aqui, ó. Eu quero que vocês observem o seguinte. Enquanto neste processo aqui de frações equivalentes, nós estávamos procurando frações com números maiores, tá vendo? Aqui tudo com números maiores, olha. A simplificação é o processo contrário. O objetivo da simplificação de frações
é encontrar a menor, encontrar os menores números, não é as, é os menores valores que representam determinada quantidade. Certo? Para isso, eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: enquanto para aumentar eu multipliquei, tá vendo? Para simplificar, nós vamos dividir, tá certo? Então, uma observação importante aqui para simplificar frações basta dividir numerador e denominador por um mesmo número. Tá certo? Quando chegamos ao ponto de não conseguir dividir mais, encontramos as frações irredutíveis. Tá certo? Prestem atenção nesse nome, fração irredutível. Então, fração irredutível é aquela fração que eu não consigo dividir mais. Então, um exercício básico aqui, né? Questão 3. Simplifique as frações abaixo até encontrar a fração irredutível. Ponto. Então, vamos lá. É uma fração básica, grandona assim, é a fração 75 sobre 100. Observa que a fração 75 sobre 100 é uma fração que eu vou ter que tentar dividir, encontrar um número que eu vou dividir o 75 e o 100 por este mesmo número. Nisso, é bom lembrar que tanto o 100 quanto o 75 terminam em 0 ou em 5. Então, eu posso dividir por 5. Olha que legal. Ruana participando aí mais uma vez. Bom, 100 dividido por 5 é fácil. Dá 20. 75 dividido por 5, se precisar, vocês vão fazer uma continha aqui, ó. 75 dividido por 5. Gente, as cachorras participando da aula aí, ó. Eu acho que dá pra sobrepor a voz delas aqui. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 7? Uma. 1 vezes 5, 5, sobra 2. Desce aqui. E dentro do 25, 5 cabe quantas? 5. 5 vezes 5, 25. Não sobra mais nada. Então, isso aqui vai me dar a fração 15/20. Tá vendo? Quer dizer, então, que 75 sobre 100 representa a mesma quantidade que 15 sobre 20. Só que 15 sobre 20 é um número menor, né? Do que 75 sobre 100. Então, essa fração já é mais simples. Quer dizer que se eu precisasse desenhar, é mais fácil desenhar essa do que desenhar de cá. Porém,
Eu ainda posso dividir o 15 e o 20 por 5 mais uma vez. Então, 15 dividido por 5, quanto dá? 3. E 20 dividido por 5, quanto dá? 4. Então, observa que 3 e 4 não possuem um divisor comum. Então, a conta acaba aqui. Então, 3/4 é a fração irredutível. Tá certo? Como 3 e 4 não possuem divisor comum, a conta acaba aqui. Beleza? E outra coisa, podemos dividir por qualquer valor. Mas tem que dividir, tem que ser pelo numerador e denominador ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Não pode dividir em cima por 3 e embaixo por 5, por exemplo. Tá certo? Vou fazer caber aqui. Desculpa, que eu não vi que saiu da câmera. Tá vendo? Então, é a mesma divisão que faz um lado, faz do outro. Nada de fazer diferente, não. É a mesma divisão. Beleza? Mais uns exemplos pra gente treinar. Letra B. Vamos pegar aqui na letra B. Outro exemplo bacana aqui. 36 sobre 48. Bom, 36 e 48 tem uma característica legal. Os dois são pares. Se os dois são pares, pessoal, a gente pode dividir por 2. Isso é ótimo. Excelente, porque dividir por 2 é tecnicamente fácil de fazer de cabeça. 36 dividido por 2 é 18. E 48 dividido por 2 dá 24. Certo? Podemos dividir por 2 mais uma vez. Por quê? Porque eu ainda tenho números pares. 18 dividido por 2 dá quanto? 9. E 24 por 2 dá quanto? 12. Agora observa. O 12 até divide por 2, mas o 9 não divide por 2. Agora, os dois números vão dividir ao mesmo tempo por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E 12 dividido por 3 dá 4. Pronto, 3/4. Por coincidência, chegamos na mesma resposta. Vou arrumar uma outra. Se eu pego assim, 24 sobre 56. Vinte e 56 dividem por 2, porque os dois são pares. Pegaram a ideia? Enquanto for par, vamos dividir por 2, porque não precisa pensar. 24 por 2 dá 12. 56 por 2, talvez para você já seja mais difícil de fazer de cabeça. Então, vamos lá. 56 dividido por 2. O 2 dentro do 5 cabe 2 vezes. 2 vezes 2 dá 4, sobra 1, 16. Né? Agora, aqui, ó, o 2 dentro do 16 cabe 8 vezes.
2 vezes 8, 16. Então, deu 28. Né? 12 e 28 a gente pode dividir por 2 mais uma vez. 12 dividido por 2 dá 6. 28 dividido por 2 dá 14. Pode por 2 mais uma vez. 6 por 2 dá 3. 14 por 2 dá 7. E 3 e 7 não dividem ao mesmo tempo por nenhum valor. Então, a conta acaba aqui. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Simplificar frações é muito útil na matemática. Muito. Porque toda vez que a gente simplifica frações, a gente está tornando o entendimento mais simples. Quer dizer, 24 sobre 56, né? 24, 56 avos, às vezes é muito confuso. Tipo, o que são isso? Eu peguei um bolo, dividi em 56 pedaços e comi 24. Não tem noção do quanto que é isso? Agora, quando você simplifica, você pensa que você pegou esse mesmo bolo, dividiu em 7 partes e comeu só 3. Você vai estar comendo a mesma quantidade. Só que aqui os pedaços eram mais fininhos. Aqui já são pedaços maiores. Bastaram 3, tá certo? Então, isso aqui, pessoal, é muito utilizado principalmente em final de exercício. Quando você tem lá uma questão, e a questão é de marcar, né? Vou colocar essa atenção aqui, ó. Quando fazemos um exercício que possui alternativas para marcar, né? A resposta correta sempre será uma fração simplificada. O que eu tô querendo dizer? Uma amiga minha foi fazer um concurso e ela não sabia muito matemática, não. Aí eu expliquei isso pra ela, né? Toma cuidado lá quando for fazer questão de marcar, porque se você encontrar 75 sobre 100, a resposta vai estar lá 3/4 pra você marcar. E lá vai ter uma outra coisa próxima, assim, pra te enganar, tipo 80 sobre 100, pra você marcar enganado. Porque o povo geralmente pensa assim, vou marcar o que é mais próximo, né? Então, cuidado. Você tem que simplificar para chegar na fração equivalente de menor valor. Aí, a minha amiga aprendeu, né? Falou assim, não, Dani, pode deixar então, vou fazer o que você falou. E aconteceu que tinha uma questão dessa na prova. Precisava realmente marcar a opção de menor valor. E ela acertou essa questão e passou no concurso. E se ela tivesse errado essa questão, o número de questões que ela tinha que acertar no mínimo para passar, não daria suficiente dentro da prova de matemática. Então ela falou assim, não, Dani, foi você que me salvou, porque senão eu ia marcar a opção errada. Então fiquem atentos. Geralmente o pessoal fala que esse finalzinho aqui é chato, ou que ele não é importante, porém ele é uma maneira de garantir que todo mundo chegou na mesma resposta. Daqui a pouco nós vamos relembrar como faz adição de frações, né? E as pessoas podem usar métodos diferentes para fazer adição de frações. E quando elas usam métodos diferentes, elas chegam em respostas diferentes. Porém, como a gente acabou de aprender sobre frações equivalentes, frações diferentes não significa que está errado. Só significa que elas representam a mesma quantidade com outra escrita. Então, por causa disso, você sempre vai procurar a fração de menor valor, que é a fração irredutível. Então, muitas vezes vocês vão precisar achar frações equivalentes maiores e no final do exercício voltar procurando a menor de todas, tá bom? Então, a aula de hoje
é para tratar desse assunto, que é simples, porém muito esquecido. E quando ele se torna um assunto esquecido, ele se torna um assunto que pode te jogar no buraco por falta de lembrar um truque importante da matemática. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer coisa podem me chamar no WhatsApp, mandar pergunta, deixar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo na medida do possível, tá bom? Deixa seu like aí, se inscreve no vídeo. Vem cá, não perde nenhuma aula não. Um beijão. Tchau, tchau.